No vasto mundo do Red Dead 2, sempre tem algo novo pra descobrir, mesmo depois de centenas de horas de jogo. E nesse 33º episódio da série de coisas que você provavelmente não sabia, eu trago mais alguns desses detalhes que certamente vão te surpreender. Por exemplo, você sabia que o Bill não é o único que rouba a caixa de doações do acampamento? Ou que no alto do Mount Hagen existe um detalhe quase imperceptível que pode ser uma grande metáfora para o desfecho da história? E o que dizer daquela árvore misteriosa cheia de garrafas, perdida no meio de Nova Hanover, que pode ter um significado muito mais profundo do que parece. Estas são apenas algumas das curiosidades que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Então fica até o final porque esse episódio tá imperdível. Mas antes, deixa eu dar uma dica super importante para quem passa horas jogando na frente do computador ou trabalhando. O óculos Ascender da Avenir. Ele foi feito especialmente para proteger os teus olhos da luz azul dos monitores, reduzindo o cansaço visual e melhorando o conforto durante longas sessões de jogatina ou trabalho. Tu provavelmente já passou por isso, com os teus olhos ardendo ou aquela dorzinha de cabeça chata depois de algumas horas na frente da tela. Mas desde que eu comecei a utilizar o Ascender, isso virou passado. Agora eu trabalho o dia inteiro no computador sem sofrer com aquela vista pesada ou dor de cabeça. E o melhor, a Avenir preparou um desconto super especial para os inscritos aqui do canal do OEG, com um desconto não de 10, não de 20, mas de 40% para todo mundo que comprar o Ascender pelo link na descrição. Só não dorme no ponto e perde essa oportunidade porque o desconto é válido por apenas 48 horas e eu não tô brincando. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. No último episódio da série de coisas que você não sabia, eu mostrei um evento bem curioso no acampamento com o Bill roubando a caixa de doações. Muita gente não conhecia esse evento e ficou bem surpresa, mas por outro lado, algumas pessoas já conheciam e complementaram o vídeo com uma informação bem interessante. O Bill não é o único que rouba a caixa. Muitas pessoas comentaram isso, alegando que também já viram o Swanson e até mesmo o Micah cometendo esse sacrilégio. O evento do Swanson pode ser visto no capítulo 2, quando o reverendo ainda tá bem louco das ideias. Como deu pra ver, o Swanson até tentou, mas o Pearson o flagrou e interrompeu o roubo. Até porque, segundo o cozinheiro da gangue, já não é a primeira vez que ele tenta fazer isso. Já sobre a segunda pessoa, alguns falaram ser o Micah. Eu dei uma bela pesquisada atrás desse evento, dele roubando a caixa, mas o único que encontrei foi aquele onde ele faz uma doação se gabando por estar ajudando e pedindo reconhecimento dos outros membros da gangue. Fora esse, eu não vi nenhum outro evento do Micah envolvendo a caixa de doações. Então me conta aí nos comentários, tu por acaso já viu o Micah roubando a caixa alguma vez? Ou será que este evento não existe? Deixa tua visão aí nos comentários. All you folk can thank Uncle Micah when the eating's good. You hear? Partindo para Heartlands, mais precisamente nesta localização entre a estação Flatneck e Danbury Creek, eu vou falar de um dos pontos de interesse mais interessantes e misteriosos de todo o jogo, a famigerada Bottle Tree, ou em português, a Árvore das Garrafas. Você provavelmente já se deparou com ela em alguma das suas viagens, com uma grandiosa árvore repleta de garrafas de whisky vazias, que foram cuidadosamente penduradas por cordas, dando um aspecto muito interessante para a árvore que contrasta muito bem com a bela vista para o Flatiron Lake. Mas as garrafas não estão apenas penduradas na árvore, tendo em vista que outras também podem ser vistas espalhadas pelo chão. Como se apenas a árvore não fosse interessante o suficiente, o lugar revela ser ainda mais especial caso a gente ative os olhos de águia para inspecionar a árvore. Ao fazermos isso, descobriremos que uma delas guarda algo especial. E para descobrir do que se trata, basta sacar a nossa arma e efetuar um disparo. E para surpresa de muitos, incluindo a minha, nós encontramos uma pepita de ouro que pode ser vendida por cerca de $25 no contrabandista mais próximo. Agora, como que alguém conseguiu colocar uma pepita dentro de uma garrafa de uísque só Deus sabe, tendo em vista que é praticamente impossível passar algo tão grande pelo gargalo. Mas as perguntas que ficam são: quem foi o responsável por pendurar todas essas garrafas? Em um primeiro momento eu cheguei à conclusão de que poderia ter sido o Uncle, tendo em vista que ele com certeza seria capaz de beber todas essas garrafas.
garrafas, mas eu descartei essa possibilidade em poucos segundos, tendo em vista que ele é assolado por uma doença nefasta que limita a sua mobilidade. A verdade é que nunca saberemos quem colocou essas garrafas, mas a Rockstar certamente estava fazendo referência à cultura popular, tendo em vista que as Bottle Trees têm raízes profundas na cultura afro-americana e em crenças espirituais que remontam à África Ocidental. Segundo a tradição, as garrafas serviam para aprisionar espíritos malignos durante a noite, impedindo que eles atormentassem as pessoas, e pela manhã a luz do sol destruía esses espíritos. Essa prática foi trazida para as Américas pelos povos escravizados e se espalhou pelo sul dos Estados Unidos, onde se tornou um símbolo de proteção e espiritualidade. No contexto do Red Dead 2, a presença das garrafas de uísque pode ser uma crítica ao alcoolismo ou até mesmo um jogo de palavras com spirits, que significa tanto espíritos quanto bebidas alcoólicas em inglês. Já sobre a pepita de ouro escondida dentro de uma garrafa, eu acho que talvez seja uma metáfora sobre como a ganância pode aprisionar as pessoas, assim como os supostos espíritos presos nas Bottle Trees. Ao ver essa árvore no jogo hoje em dia, eu imediatamente me lembrei desse elemento numa série que eu tô assistindo atualmente, a From da MGM Plus, estreando o genial Harold Perrineau, que interpretou o Pope em Sons of Anarchy. Nela existem árvores similares que também parecem ter um propósito oculto e possivelmente ligado ao sobrenatural. Elas podem simbolizar aprisionamento, proteção ou até mesmo um sinal de que algo maior está manipulando os acontecimentos naquele mundo. Assim como em Red Dead 2, as árvores de From reforçam a sensação de mistério e deixam mais perguntas do que respostas, tornando esta conexão ainda mais intrigante. Mas agora eu quero saber a tua opinião. O que tu acha que essa árvore representa no jogo? E também já me fala se tu tá assistindo From e se tá curtindo. Partindo para o acampamento da gangue, eu vou falar de um item bem interessante e misterioso, que independente do capítulo sempre está presente na tenda do Arthur. Você pode não ter percebido, mas ao lado da cama sempre está esta flor, cuidadosamente armazenada dentro de um frasco de vidro. Ela é bem curiosa, pois o jogo se resume a nomeá-la apenas como flor, com a trama principal do jogo não contando a sua história ou significado. Mas apesar de parecer um enigma, a resposta pode ser facilmente descoberta ao jogarmos uma partida de dominó com a Mary Beth no acampamento. Durante a jogatina, existe a chance de a Morena fazer a fatídica pergunta sobre por que o Arthur mantém aquela flor ao lado da sua cama. So I've been meaning to ask, what's that flower you keep by your bed? Oh, there's something my ma always liked. Kind of a good luck charm, I suppose. They only grow out west, in parts of California and Oregon. I always try to grab one when I'm out that way. That's nice. Como podemos ver, a flor foi um presente da falecida mãe de Arthur, Beatrice Morgan, com o Arthur revelando que essa flor era algo que a sua mãe sempre gostou e que ele mantém como uma espécie de amuleto da sorte. Essa flor é bem especial, pois ela só cresce no oeste, em regiões como a Califórnia e Oregon. Por mais simples e sutil que esse detalhe pareça, ele revela um lado mais sentimental do Arthur, pois apesar de toda a vida dura e violenta que leva, ele ainda mantém consigo uma pequena lembrança da sua falecida mãe, Beatrice Morgan. Ele admite que era muito jovem quando ela faleceu e que não se lembra de muitas coisas daquela época, mas por algum motivo essa flor sempre permaneceu viva na sua memória. Inclusive, essa história explica a razão da foto de Beatrice estar tão perto da flor, enquanto a foto de pai de Arthur, Lyle Morgan, está do outro lado. Caso tu queira saber mais sobre o passado do Arthur, incluindo a história dos seus pais e da sua esposa e filhos falecidos, eu recomendo que tu assista este vídeo. Nele eu conto a história completa da origem do Arthur Morgan. O link vai estar na descrição para tu assistir logo depois desse aqui. Mas e tu, já conhecia a história por trás dessa flor ou tá descobrindo agora? Deixa tua visão aí nos comentários. E já aproveita que tu tá indo na descrição e clica no link da Friga Games, a melhor loja para tu garantir os teus jogos de PlayStation e Xbox com muita segurança, preços baixos e com a garantia de que teu jogo chega no mesmo dia caso tu o compre até as 9 horas da noite. E isso vale para finais de semanas e feriados. E caso tu queira receber o teu jogo rapidamente num piscar de olhos, basta adicionar a entrega premium no teu carrinho, que além de receber o teu jogo em poucos minutos, tu ainda concorre ao sorteio semanal das canecas do EG. Então não perde a oportunidade de garantir aquele jogo novo pra curtir durante o final de semana. O link tá aí na descrição.
Partindo para os eventos aleatórios do Free Run, tem um que sempre atraiu muito a minha atenção: as reuniões da KKK. Primeiro, porque eu sempre acho incrível quando a Rockstar faz referências históricas. Segundo, porque todos os eventos retratam os cultistas como completos imbecis, coisa que de fato eles eram. Do you choose to accept the light? Yes, sir. Yeah. Oh, here we go. Yeah! All right. Come on. There we go. The eternal light shine. Caso tu se aproxime e assista às reuniões, vai perceber que todas sempre terminam de maneira cômica e mortal, seja com um incêndio generalizado ou até mesmo um dos membros sendo esmagado por uma cruz. Mas a curiosidade nesse vídeo não tá em simplesmente explicar a presença da KKK no Red Dead 2, pois isto é algo que eu pretendo fazer em breve num vídeo dedicado sobre o assunto. Não, o foco aqui é outro: mostrar a conexão entre esses nefastos cultistas e uma das figuras mais repulsivas de Saint-Denis, o Norris Forsyth, líder do movimento eugenista. Como eu expliquei no meu vídeo passado, Forsyth dedica os seus dias à promoção da pseudociência eugenista, defendendo a ideia de que a humanidade poderia ser melhorada geneticamente através de um processo de seleção natural. Ou seja, ele prega algo bem semelhante ao que a KKK defendia. E para destacar essa coletividade de ideias, a Rockstar fez uma conexão sutil entre Forsyth e o movimento racista do jogo. Come, please, take a pamphlet and learn how you can save the white race. Para descobrir essa conexão, basta sacar o teu revólver e fazer um favor para a humanidade, eliminando os cultistas e depois saqueando seus corpos. Em um deles tu vai encontrar um documento intitulado como Notas de Reunião, e como o nome sugere, ele traz anotações de pautas discutidas pelos membros da clã. Entre eles está esta, que diz, abre aspas, alguém precisa dar uma revisada naquele panfleto escrito pelo Norris Forsyth. Alguém já leu? Fecha aspas. Pra quem já encontrou o Forsyth em Saint-Denis, sabe que o panfleto em questão é aquele que ele passa os dias distribuindo, e ao julgar pelo conteúdo, não é difícil imaginar que os idiotas da KKK ficariam bem satisfeitos com a leitura. Mas e tu, curtiu essa conexão entre um personagem aleatório de Saint-Denis e os cultistas, dos quais os eventos ocorrem a dezenas de quilômetros de distância da cidade? Cara, é esse tipo de detalhe que me faz amar esse jogo, esse zelo da Rockstar em criar um mundo vivo e interconectado. E se tu quiser saber o que acontece se soltarmos um membro da KKK no bairro mais pobre de Saint-Denis, basta clicar no link da descrição depois de assistir a este vídeo. Partindo para a missão Veneno Americana, eu vou falar de uma curiosidade bem interessante que foi sugerida pelo inscrito Vichinoco. Durante a fatídica missão final do jogo, nós localizamos o Micah e a sua trupe em um esconderijo no topo do Mount Hagen. A curiosidade aqui está no momento em que começamos a nos aproximar da cabana do Micah, pois como podemos ver, ela está repleta de ratos. Para alguns isso pode ser uma coincidência, mas para outros é uma referência da Rockstar às atitudes do Micah durante a trama, pois como todo mundo sabe, traidores são chamados de rato, tanto que é desta forma que o Arthur chama o loiro durante o confronto final na Gruta dos Castores. Mas para quem ainda não ficou convencido, aqui vão duas coisas que podem confirmar essa teoria. Se visitarmos a cabana antes da missão final, seja em 1899 com o Arthur ou durante o epílogo com o John, não será possível encontrar nenhum rato no local, o que indica que a área não é um spawn natural dos animais. Ou seja, a Rockstar colocou aqueles ratos na missão de maneira scriptada e intencional. A segunda evidência que reforça essa teoria é quando analisamos os ratos na vida real. Esses roedores são animais altamente adaptáveis, mas a sua sobrevivência depende de três fatores essenciais: comida, abrigo e uma temperatura minimamente tolerável. E no topo do Mount Hagen, esses três elementos praticamente não existem. O ambiente da montanha é extremamente hostil, as temperaturas são congelantes frequentemente abaixo de zero, o que dificultaria a sobrevivência de qualquer pequeno mamífero sem um pelo denso e uma camada de gordura para isolamento térmico. Além disso, não há nenhuma fonte óbvia de alimentos na área. Ratos normalmente sobrevivem em locais onde podem encontrar restos de comida, vegetação ou até mesmo pequenos insetos, algo inexistente no meio da neve e do gelo. Outro fator crucial é o abrigo. Em cidades e fazendas, os ratos se escondem em buracos, paredes e esgotos, mas no topo de uma montanha coberta de neve, a única estrutura disponível é a cabana do Micah, que é velha, mal isolada
isolada e exposta ao vento gelado. Seria altamente improvável que uma colônia de ratos se estabelecesse ali espontaneamente. A missão Veneno Americano é carregada de tensão e reviravoltas, mas o momento mais impactante, sem dúvida, é quando Dutch atira no Micah, entregando o rato de bandeja para o John. Esta reviravolta pegou muitos jogadores de surpresa, já que durante toda a reta final da história, o Micah foi tratado como o garoto de ouro, enquanto o Arthur e o John eram vistos como os traidores e desertores da gangue. Mas o que realmente mudou após todos esses anos? Porque o Dutch traiu o Micah e puxou o gatilho naquele momento decisivo? O que ele estava fazendo no Mount Hagen e por que decidiu poupar o John? Todas essas respostas estão no meu vídeo, onde eu conto a teoria sobre a traição do Dutch na missão Veneno Americano. Esse vídeo ficou bem especial e eu tenho certeza de que tu vai curtir, então fica ligado porque o card para tu clicar vai aparecer na tela em alguns segundos. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG, que são estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios. Um dos benefícios é o sorteio mensal das canecas do OEG, com o próximo estando marcado para a próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Então considera tornar-se um membro do OEG para ter acesso a este e mais benefícios. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda, a teoria sobre o porquê o Dutch traiu o Micah. Na direita, o meu top 10 personagens malvados no Red Dead 2. Independente do vídeo que tu escolher, a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Então um grande abraço e até mais. Tchau!